Olá, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre Reiki. Desta vez uma informação e um vídeo destinado a mestres de Reiki, né? Alunos meus que fizeram mestrado comigo, futuros mestres em Reiki. Espero que cada vez mais pessoas sigam essa jornada até o final. E para alguns que tenham curiosidade também, está disponível a informação. Eu vou descrever para vocês, neste vídeo, o processo de iniciação de cura, que é uma das iniciações que está disponível para um mestre de Reiki efetuar. Essa iniciação de cura é uma iniciação diferente, porque ela oferece para a pessoa uma vivência de iniciação, oferece para as pessoas a energia de uma iniciação, um pacote, né, um quantum de energia aí que a gente recebe. Tá? É uma energia bem intensa. É uma energia bem intensa. Tenho tido ótimas experiências com a iniciação de cura. Ela não forma reikiano, isso é importante. Né? Apesar de você ter a vivência, você receber um pacote de energia bem intenso, você não vira reikiano depois da iniciação de cura. Então ela serve para a gente experimentar, né? Você quer fazer uma iniciação à distância, não sabe como é, você quer se experimentar, ver se você consegue reservar um tempo, se você consegue se perceber e tudo. A iniciação de cura tem todas essas vantagens. Sem falar nos benefícios que a energia, né, que a gente vai receber, são inúmeros. Tem muitos relatos e coisas muito interessantes. Tem um blog sobre iniciação de cura, quiserem passar lá. É um presente que eu ofereço para todas as pessoas, não tem custo nenhum. Reikianos e não reikianos podem fazer, certo? Se você já é reikiano, não tem problema, pode fazer iniciação de cura de tempos em tempos, né? Não precisa estar doente também para isso. Receber uma energia que a nossa consciência vai usar sempre para uma coisa útil e harmônica é ótimo. Então, nesse vídeo, eu vou descrever passo a passo todas as etapas que eu montei um roteirinho para iniciação, e eu vou descrever passo a passo todas as etapas. Entrar em alguns detalhes, dar algumas dicas, passar algumas informações. Para os mestres que se iniciaram comigo, né, darem uma reciclada, darem uma revisada no assunto. Certo? E para aqueles que quiserem conhecer, vão ter acesso a essa informação, vai estar disponível. Ok? A gente precisa sempre lembrar isso, não tem jeito. Você tem que ser um mestre em Reiki para executar uma iniciação. Tá? Se você não for, não vai funcionar. Você não vai ter acesso à energia, você não vai estar, o seu sistema de energia, né, seu sistema de chakras, nadis, não vai estar preparado para lidar com isso. Então não adianta perder tempo. Ok? Então vamos lá? Daqui a pouquinho mais começamos. Olá pessoal, bem-vindos. Vamos então para uma descrição detalhada e mais explicativa da iniciação de cura. Ok? Vamos então começar. Eu organizei as minhas iniciações em etapas, certo? Ou partes, primeira parte, segunda parte. E em cada uma delas eu tenho um pequeno resumo do que se vai se fazer. E essa informação é que eu passo para os meus alunos de mestrado. Tá? As iniciações são todas executadas por mestres em Reiki. Certo? Vamos começar então. A primeira parte, eu indico que a pessoa permaneça, né, que o mestre permaneça ao lado do receptor. Isso é uma indicação, né? Não é algo assim rígido. Por quê? Porque eu considero que a pessoa que vai receber a iniciação está numa cadeira, está sentada numa cadeira com as mãos em prece, né, em gachô, tá? Que é o caso mais comum, tanto nas iniciações presenciais quanto nas iniciações à distância. Mas é muito comum que a pessoa que vai receber a iniciação de cura esteja numa maca, esteja sentado no sofá, na cama, esteja deitado numa cama de hospital, né? Ou seja, são muitas as possibilidades que a pessoa pode estar. Múltiplas, melhor dizendo. Então, nós vamos nos posicionar
de maneira que você, mestre, fique fora da linha de visão do receptor. Certo? Isso que é importante. Por essa razão que eu falo que ao lado, né? Ou seja, fora da linha de visão. Por quê? Porque nós vamos fazer algumas coisas aqui nessa etapa e não tem utilidade nenhuma que o receptor saiba o que são essas coisas. Né? O receptor, nesse momento, ele tem que estar focado em si mesmo, ele tem que estar focado em absorver as energias, em observar a energia fluindo. Ele deve, né, a princípio, ficar de olhos fechados, mas muita gente, por curiosidade, abre os olhos, certo? Então, fora da visão do receptor, você vai se sentir melhor para fazer essas atividades e o receptor vai ficar mais focado na atitude dele de receber a energia. Né? Ele não precisa ficar sabendo disso. Não que essas atividades aqui, né, sejam um segredo, ou sejam coisas que não possam ser divulgadas, algo assim. Não, nada a ver com isso. É que realmente não tem utilidade para o receptor. Certo? Então a gente começa do lado, um pouquinho para trás, não tem problema. Para começar, eu solicito a presença de mestres espirituais, mentores, divindades, amparadores, espíritos de luz, espíritos guias, meus e do receptor. Certo? Eu não menciono muito nomes, principalmente quando eu falo do receptor, porque eu não sei quais são as crenças que essa pessoa tem, eu não sei quais são os amparadores e mentores que ela tem. Então, eu menciono de forma genérica, de forma um pouco vaga. Né? Os mestres espirituais da pessoa são convidados para estarem presentes, para estarem auxiliando esse processo de iniciação de cura. E os meus também, né? E como eu tenho alguns assim com os quais eu me identifico, eu faço o pedido para que eles estejam presentes. Esse pedido de presença pode ser verbal ou mental, tanto faz. Certo? Como você se sentir melhor no momento, como você achar melhor. Às vezes a gente pensa ou intui que ficar falando o nome de uma divindade ou alguma coisa pode constranger ou pode causar algum incômodo para o receptor, então a gente vai falar mentalmente. Quando a gente sabe que não tem problema nenhum, a gente fala verbal, né, bem tranquilo, e vamos adiante. Né? Faz o pedido e a gente vai saber que eles vão estar presentes, nos auxiliando. Legal. Depois disso, eu faço uma afirmação. Essa afirmação também pode ser verbal ou pode ser mental. A mesma coisa com o pedido de presença dos mestres. Né? Começo agora a iniciação de cura de fulano de tal. Começo agora a iniciação de cura da Maria, e não do José, e não do Pedro, e não da Suzana, e assim por diante. Por quê? Para mim me conectar, para mim estabelecer corretamente com quem eu estou no momento e para quem é que vai a energia de cura. Porque às vezes a gente tem outras preocupações, a gente está com outras lembranças, com outras pessoas na mente e a gente acaba às vezes se dispersando um pouco. Então com essa afirmação aqui eu me conecto muito bem com a pessoa que vai receber. Em seguida, eu vou traçar nas minhas mãos, as mãos do mestre, o Daikomyu tradicional e o Shokurei. São dois símbolos pertencentes ao Reiki Usui. Né? A iniciação de cura é uma iniciação de cura do Reiki Usui. Então, é comum que a gente trace esses dois símbolos. O Daikomyu tradicional é um símbolo espiritual, nos conecta com o nosso eu, nos conecta com a fonte, nos conecta com Deus. E o Shokurei é um símbolo que serve para limpar, eliminar bloqueios, intensificar o fluxo de energia. Então é uma prática bem tradicional nas iniciações a gente fazer isso aqui. Certo? Logo em seguida, eu traço no ar, né, ao redor da sala, com a mão espalmada, que é para a energia fluir melhor, os símbolos do sistema Usui. Lahananai não é do Usui, mas eu traço ele, faz parte, né, da iniciação. Lahananai, serpente de fogo, o Daikomyu tibetano,
Daikomi tradicional, o Honshazen, o Seireki e o Shokurei. São os símbolos do Sui. O Larinanai é um caso à parte, nem vamos entrar em detalhes agora que não é o caso. Mas esses são os símbolos da iniciação no sistema Sui. Tá? Eu vou traçar com as mãos espalmadas no ar e normalmente eu espalho eles pela sala. Então eu coloco um na frente, uma à direita, uma à esquerda e assim por diante. Depois que eu traço esses símbolos, eu posso traçar outros símbolos de sistemas que eu também tenha. Kuna, Shambhala, Celta, Asheba e assim por diante. Tenho vários sistemas, então normalmente eu fico numa atitude receptiva e tenho a intuição de quais símbolos eu devo acrescentar naquela iniciação de cura. Dois símbolos que eu gosto muito, Zonar, me conecta com Karunaki, me conecta com a Kuan-Yin, e o Om, que é um símbolo praticamente assim, digamos que universal, né? Nos conecta com o cosmos de uma maneira bem ampla, bem aberta. Então são dois símbolos que normalmente eu acrescento. E outros, conforme a intuição que eu vou receber. Certo? Ou seja, os símbolos base do Sui e outros que você vai intuir. A gente traça no ar, fala o nome dele 3 vezes, o nome do símbolo 3 vezes, né? E vai distribuindo os símbolos ao redor da sala, ao redor do espaço onde você está fazendo a iniciação de cura. Ok? Esse passo tem como utilidade, né, melhorar a energia do ambiente, criar um ambiente mais protegido, mais equilibrado, mais harmônico, onde as energias da iniciação possam fluir sem qualquer impedimento, sem qualquer incômodo, sem qualquer dificuldade. É um passo importante, a gente precisa dedicar um tempinho considerável para traçar os símbolos, não há necessidade de pressa nessa etapa, né? Não é algo que... Isso serve para a iniciação como um todo, você não está querendo se livrar de nada aqui, você está querendo cumprir cada etapa com o seu tempo. Às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais lento, às vezes um determinado símbolo para um pouquinho mais, exige um pouco mais de atenção, às vezes eles ficam todos igualmente. Às vezes os símbolos ficam se movimentando ao redor da sala, é muito interessante, algumas iniciações que eu faço, eles ficam girando ao redor da sala, à medida que eu vou traçando, eles vão entrando naquele círculo, né, naquele giro, e ficam todos girando. Então a gente tem algumas percepções interessantes nesse momento aqui. Certo? Então, esta aqui foi a descrição da primeira parte da nossa iniciação de cura. Vamos para a segunda. Na segunda parte, você vai se posicionar nas costas, atrás do receptor. É claro que, quando isso é possível, quando ele está sentado numa cadeira, quando ele está num sofá, que você possa ficar nas costas. Se não, você vai ficar do lado, né, ou até na frente, dependendo da situação. Okay? Mas o normal é que você consiga se posicionar nas costas. Também para que ele não veja o que você está fazendo, que não tem utilidade, e porque você vai executar algumas coisas e as costas é o local assim, mais propício para você executar. Nós começamos colocando as mãos nos ombros do receptor. Para que serve isso? Esse momento ele é muito... Você sente isso no corpo da pessoa, aquele relaxamento, aquela entrega, aquela confiança que se estabelece entre o receptor e o mestre de Reiki. Então é um ponto assim que, pela minha experiência, eu considero extremamente importante. Logo em seguida, a gente fala o nome do receptor verbalmente. Isso faz com que ele se conecte com o momento da iniciação. Né? Você convida ele a estar ali. É muito comum a pessoa relaxar um pouquinho, se distrair um pouquinho e começar a pensar na vida, começar a pensar nos problemas, começar a lembrar das dificuldades que tem, do que tem que resolver, do que tem que fazer e assim por diante.
Então, quando a gente fala o nome dele, e convida ele a participar da iniciação, ele vem para um momento presente, ele vem para o agora, ele está ali junto com você e ele é uma parte ativa da iniciação, apesar de que é um mestre que faz as etapas, é um mestre que traça, que isso e aquilo, a pessoa é uma parte ativa, interessada na iniciação, porque está recebendo, e a mente da pessoa precisa estar, né, atenta ao que está ocorrendo nesse momento. Então eu gosto muito de falar verbalmente o nome da pessoa. Na etapa seguinte, nós vamos traçar um símbolo que é o serpente de fogo. A gente começa a traçar esse símbolo no alto da cabeça e a gente desce até a base da espinha. O traçado do serpente de fogo, a gente vai traçar ele com a mão que a gente usa normalmente, e depois a gente vai empurrar esse símbolo com as duas mãos para que ele encaixe na coluna da pessoa. É um símbolo que encaixa na coluna toda da pessoa, começando na cabeça até a base da espinha. E ficamos por alguns segundos com as mãos apontando para a coluna da pessoa, falando o nome do símbolo algumas vezes e energizando bastante. Tá? É um momento que a gente prepara toda a estrutura energética da pessoa para receber a iniciação. Né? A iniciação passa, a energia passa por todos os chakras, por todos os nadis. Então, o serpente de fogo faz essa abertura, essa limpeza, essa energização dessa estrutura que nós temos. Em seguida, nós abrimos o chakra coronário. Como é que é feito isso? Com um gesto. Você coloca as duas mãos sobre o chakra coronário e puxa para o lado ou puxa para cima, como se você estivesse realmente abrindo alguma coisa. Isso vai ativar o chakra coronário, vai intensificar a conexão do receptor e vai facilitar, né, o ancoramento de energia que vem pelo chakra coronário. Legal. No próximo passo, nós vamos executar a respiração violeta, também conhecida como sopro violeta. Eu gosto mais da respiração violeta porque tem um outro sistema que a gente faz um sopro também e às vezes é chamado de sopro violeta. Então, para não confundir, respiração violeta fica melhor. A respiração violeta consiste em se colocar o daicomil tibetano dentro do cérebro do receptor. Certo? É um processo de visualização e de respiração. Eu vou deixar para explicar melhor a respiração violeta em outro vídeo. Não vou entrar muito a fundo aqui, porque a gente vai se alongar demais. Mas a gente vai soprar o daicomil tibetano no chakra coronário e vai conduzir a energia tocando, né, o topo da cabeça, as têmporas e nas costas, na altura do chakra cardíaco, enquanto a gente fala o nome do símbolo 3 vezes. Certo? Então aqui a gente já tem uma diferença das iniciações de nível 1 em diante. É topo de cabeça, têmporas e nas costas, na altura do cardíaco. Os símbolos são colocados, o símbolo da daicomil tibetano é colocado nessas posições. Ele vai fluindo por cada uma delas, certo? Em seguida, eu vou repetir o processo de colocação dos símbolos, mas sem a respiração. A respiração violeta é ligada apenas com o daicomil tibetano. Então agora eu vou traçar no ar o daicomil tradicional, né, acima da cabeça, vou falar o nome dele 3 vezes e vou tocar de novo o topo da cabeça, as têmporas e nas costas, na altura do cardíaco. Esse é o ponto fundamental da iniciação de cura. A gente coloca nas costas, na altura do cardíaco. Às vezes eu falo o nome dele 3 vezes antes, às vezes eu falo o nome, eu traço o símbolo. Quando eu toco na têmpora, no topo da cabeça, eu falo daicomil. Quando eu toco nas têmporas, eu falo daicomil. E quando eu toco nas costas, eu falo daicomil. Que vai dar os 3 vezes
o nome do símbolo sendo verbalizado para intensificar. O falar o nome do símbolo é para intensificar, né? Trazer o símbolo, trazer energia para o mundo material. Em seguida, eu vou repetir com o Honsha Shonen, com o Seireki e com o Shokurei. O mesmo processo. Vou traçar acima da cabeça, falar o nome do símbolo 3 vezes e vou tocar o topo, as têmporas e nas costas, na altura do cardíaco, com todos esses símbolos. Aqui também fica aberto para você, se você quiser colocar o Zonash, o Om, ou mais algum símbolo que você vá atuar, certo? Não é uma coisa limitante, rígida. Você pode acrescentar símbolos intuitivamente aqui, que vão complementar essas energias todas que estão sendo trabalhadas. E após efetuar a colocação dos símbolos, eu volto com as mãos nos ombros. É um momento também de contato, de toque, de dar-se um tempo para que todas as energias que foram metidas aqui, que foram muito intensas, né, se acomodem bem no receptor. Também dá para o receptor aquela tranquilidade, aquela confiança de que você está ali realmente, porque ele pode ter uma vivência nesse momento pela intensidade toda de desconexão, de ampliação de consciência. Então, quando você bota as mãos nos ombros, você também traz ele para esse momento presente. Legal. Terceira parte. Terceira parte, em frente ou ao lado. Ultimamente eu tenho ficado ao lado, mais ao lado do que na frente do receptor. Nessa parte aqui, nós vamos colocar os símbolos tibetano, Daikumi tradicional, Honsha Shonen, Seireki, Shokurei e mais algum que você tenha interesse, em posições um pouquinho diferentes. Você vai estar na frente, eu vou estar ao lado. Normalmente eu vou ficar com uma mão aberta, espalmada na altura do chakra coronário da pessoa, e com a outra eu vou traçar os símbolos. Então, por exemplo, vamos traçar o Daikumi tibetano no ar, né, sobre o chakra coronário. E eu vou conduzir a energia, ou seja, eu vou ancorar essa energia tocando ou apontando suavemente, tranquilamente, sutilmente para o chakra frontal, cardíaco e plexo solar. Certo? Ou apontando chakra frontal, cardíaco e plexo solar. Então eu traço sobre o coronário e com a mesma mão que eu tracei, eu vou trazendo eles, tocando ou apontando o frontal, cardíaco e plexo solar. Enquanto falo o nome do símbolo também 3 vezes. Certo? Normalmente, por exemplo, eu falo Daikumi tibetano aqui, depois no cardíaco e depois no plexo. Às vezes eu falo, traço ele, falo o nome dele 3 vezes e repito de novo. Daikumi tibetano, Daikumi tibetano, Daikumi tibetano. Acabo de 6 vezes. Um pouco intuitivo, um pouco pelo momento ali que eu sinto que vai ser interessante ou não. Em seguida, eu vou executar a mesma atividade com o Daikumi tradicional, com o Honsha Shonen, com o Seireki e com o Shokurei. Importante mencionar aqui, pessoal, muito importante, que você tem que falar o nome do símbolo corretamente e completo, certo? Eu estou usando abreviaturas porque fica mais prático, né, de montar aqui um resumo. Mas em todas as etapas você fala o nome completo, não adianta falar a abreviatura, né? CHK, CKR, não adianta nada. Ok? Então, depois que eu traçar com esses símbolos aqui, e também a mesma coisa, eu posso acrescentar outros símbolos aqui.
símbolos que eu goste ou que eu intua, de qualquer outro sistema. Não há problema algum em acrescentar eles aqui. Pelo contrário, vai criar uma sinergia entre todas essas energias de acordo com o que a pessoa necessita. Certo? Não é minha mente, meu ego dizendo que isso é bom e que isso é adequado. Você deixar intuitivamente, vai vir na sua mente qual o símbolo que a pessoa está precisando, que tipo de energia que ela está precisando. Como eu fico? Quando eu fico do lado, aí sim eu venho para frente para executar a etapa aqui. Ok? Se eu já estiver na frente, já fica mais fácil. Eu vou fazer uma respiração muito importante, parecida com a Tsurei-Ryo, certo? Que eu vou inspirar profundamente e vou soprar em direção ao receptor. Então, normalmente aqui eu faço um Atsurei. Eu inspiro, profundamente, visualizo uma luz branca entrando pelo meu chakra coronário e indo até a região do meu umbigo, seguro o ar e expiro, soltando essa energia na direção do receptor. Nós temos duas coisas aqui. Você pode começar dos pés do receptor, vai soprando, é um sopro só, né? Esse processo aqui é um sopro só, você não interrompe ele. Então você vai dos pés até a cabeça e volta para os pés, soltando todo o ar. E a gente pode usar as mãos em concha para guiar a energia. Se você ainda não tiver um fôlego suficiente, você não conseguir fazer esse processo todo dos pés à cabeça e voltar para os pés, você pode começar das mãos à cabeça e voltar para as mãos. Certo? Com um pouco de treino, o mestre Reiki consegue ter uma respiração bem profunda, bem ampla, e consegue, né, soprar dos pés à cabeça e voltar para os pés. É o ideal. Tá? Mas se você não conseguir no começo, não tem problema, faça das mãos à cabeça e voltando para as mãos. O importante é que você solte todo o ar, que você não interrompa a respiração. E que aqui você faça uma preparaçãozinha, que você perde um tempinho, né? Inspirando profundamente, ancorando energia, trazendo energia pelo coronário, acumulando ela para depois enviar para o iniciado. Desculpe, para o receptor. Legal? Terminando, você vai voltar para as costas. E aqui, mais adiante, vamos falar aqui para não esquecer, né? Para não esquecer. Então vocês vejam que eu vou na frente, eu vou nas costas, eu vou do lado, eu vou para as costas. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem é: eu ando no sentido horário ou no sentido anti-horário? Ou eu vou e volto sem fechar um círculo? No meu entender, nas minhas crenças, tanto faz. Se eu ir pela direita ou pela esquerda, se eu fechar um círculo pela direita, se eu fechar um círculo horário, ou se eu não fechar círculo nenhum, eu vou para um lado e volto pelo mesmo lado. Para mim não há qualquer impedimento nesse aspecto. Tá? Não tenho crença alguma relacionada com esse tipo de coisa, então eu vou bem intuitivamente. Às vezes eu fecho um círculo, às vezes eu não fecho, né, ao redor. Digamos que o iniciado está aqui nesse ponto aqui do símbolo. Eu estou aqui, eu começo do lado, venho para as costas, aí eu vou para frente, eu vou por aqui, depois eu volto para as costas, eu venho para cá. Ou se eu estou aqui, eu venho para as costas, vou para frente, para o lado e volto. Ou seja, ficar fazendo esse círculo aqui, por mim, não há problema algum. Cada um tem as suas crenças, tem pessoas que gostam, então vai executar esse movimento de acordo com o que gosta. Ok, então terminamos a terceira parte. Vamos para a quarta parte, voltamos para as costas. De novo, momento de pausa, momento de parada, momento de respirar fundo, momento de ancorar mais energia. Colocamos as mãos nos ombros, novamente.
e aguardamos alguns segundos, certo? Em seguida, nós vamos olhar o chakra coronário e vamos visualizar uma luz dourada. Esse é um processo de visualização. Olhar sobre o chakra coronário às vezes é difícil, às vezes a pessoa mesmo sentada é mais alta que você, né? Então é mais uma visualização de uma luz dourada descendo do universo, descendo do cosmos, vindo da fonte e se acomodando na altura do chakra cardíaco. Ela fica pulsando. Você pode imaginar realmente uma linha de luz, né? Uma coluna de luz descendo e se acomodando no chakra coronário da pessoa. Desculpe, no chakra cardíaco do receptor. Fica melhor, né? No chakra cardíaco. Essa luz dourada também não é uma coisa assim rígida. Eu, muitas vezes, quando estou assim, num estado um pouquinho de consciência ampliada, a luz para mim é verde, a luz às vezes vem rosa, a luz às vezes vem um tonzinho lilás, tá? Então essa luz dourada é uma sugestão. Você pode ficar receptivo e perceber que a luz vai ter uma outra tonalidade. Em seguida, nós fazemos uma nova afirmação. Essa afirmação também pode ser verbal ou mental. Depende do caso, depende da intuição, depende de onde você está, uma série de fatores que nós comentamos lá em cima, né? Então você vai dizer o nome da pessoa e vai dizer que você está em total harmonia com a perfeição divina, sua mente está clara, suas emoções em harmonia e seu corpo é saudável. Essa afirmação, ela pode ser modificada. Na verdade, até eu já estou modificando um pouquinho ela, às vezes eu insiro uma coisa ou outra, às vezes eu troco, às vezes, né, vai conforme a intuição ou conforme o que você lembra e o que vem no momento. Tá? Aqui já é uma etapa que a gente está bem, com a consciência bem ampliada, a gente já mexe muita energia, então essa afirmação aqui pode ser modificada de acordo com o que você quiser. É claro, evite colocar crenças, evite colocar coisas pessoais aqui. Se você quiser trocar essa afirmação, troque de acordo assim, com uma coisa que seja mais genérica, mais aberta. Okay? Em seguida, nós vamos executar um processo que é de colocação do Chokurei no chakra cardíaco para ele fixar toda a energia que a pessoa recebeu e que está pulsando dentro dela. Tá? Muitas vezes isso aqui é conhecido como selamento, né? Você está selando, você está finalizando, fechando a iniciação. Eu estou trocando também, às vezes, essa frase, não falo selamento, eu falo fechamento, finalização, mas também o comum, o padrão é essa questão do selar. Como é que é feito isso? Você vai colocar as suas mãos junto da outra, os polegares e os indicadores tocando, como se fizesse um triângulo, e vai aproximar as suas mãos do chakra cardíaco, do receptor. Vai visualizar uma porta se abrindo, um portal se abrindo, né? Como se uma tampinha saísse dali. Como quando a gente pega uma melancia, que é uma prática muito comum aqui na região, a gente faz um triângulozinho na melancia e tira aquele cantinho para ver se a melancia está boa. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de como é que é. Você vai visualizar um triângulo, uma porta em forma de triângulo se abrindo. Você vai desenhar o Chokurei no ar e vai empurrar ele para dentro. E vai falar o nome do símbolo 3 vezes. Depois que você colocar o Chokurei dentro da pessoa, dentro do chakra cardíaco, você vai visualizar a porta se fechando, né, sendo selada. Normalmente esse processo aqui eu visualizo como uma linha de energia. Tá? Como uma linha de energia. Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver, eu não consigo desenhar. Aqui. Então eu vou desenhar um triângulo e eu vou imaginar que as bordas vão se soldando de novo na pessoa e realmente a porta está se fechando.
ok? Uma afirmação. As afirmações, né, fazem parte, tá, do processo de iniciação. Afirmações e visualizações. Então, eu, Luiz Felipe, ou seja, vai o nome do mestre que está fazendo, mestre em Reiki, perfeitamente selo esse processo de iniciação de cura feito por mim com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. Essa frase também é uma frase que pode ser adaptada de acordo com o gosto de cada um. O importante é que você afirme que você está finalizando, né? Como eu disse antes, eu muitas vezes digo que eu estou finalizando, que eu estou terminando o processo de iniciação de cura. Volta para as mãos nos ombros, mais alguns segundos de conexão bem intensa com o receptor, de ancoragem de energia. E a gente vai para frente do receptor agora. Colocamos as nossas mãos na altura da cintura e, de novo, nós vamos inspirar profundamente. De novo, é um Atsure-ho. De novo, é um Atsure-ho que a gente faz e vamos exalar lentamente em direção ao receptor. É uma exalação completa de todo o ar que você inspirou em direção ao receptor. Aqui você pode inspirar várias vezes, até que na última vez que você for se realmente preparar para fazer, você vai inspirar, encher bastante o pulmão de ar, para poder soltar bastante depois em direção. Essa fase aqui ela é muito interessante, muito importante, porque você passa o restante da energia da iniciação para o receptor. Tudo aquilo que ainda está próximo a você de energia que é do receptor, você vai soltar na respiração e vai oferecer para a pessoa. Certo? Voltamos para as costas, ou para o lado, certo? Ou para o lado. E nós vamos agradecer, né? Nós vamos agradecer a pessoa pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho que ela está nos proporcionando de compartilhar com a gente essa iniciação de cura. Nós vamos agradecer a todos os mestres, mentores, divindades, amparadores que você pediu no começo, seus e do receptor. Ok? Você vai agradecer a eles a presença, a energia, a orientação. As palavras aqui ficam bem abertas, né? Gosto de cada um, crença de cada um, não tem problema. O importante é que a gente faça esse agradecimento. E nós finalizamos a iniciação. Aqui também é uma afirmação, né? Onde você diz verbalmente ou mentalmente que está encerrando a iniciação de cura da pessoa que você fez aqui. Se foi apenas uma iniciação que você fez, então você finaliza a iniciação daquela pessoa, Pedro, ou da Maria, ou do João. Se você tem mais pessoas para fazer iniciação de cura, aí você não encerra tudo, né? Você só vai fazer uma finalização completa de todas as iniciações depois que terminarem todas elas, certo? Senão, aqui você só agradece da pessoa, as divindades, os mentores dela, finaliza daquela pessoa e continua o processo com uma segunda, com uma terceira ou com uma quarta pessoa que você está fazendo iniciação de cura. Depois que encerrou de todo mundo, aí você sim faz um agradecimento global e um fechamento global de todas as iniciações que você efetuou. Certo? Com as suas palavras, do seu jeito, da sua forma, bem tranquilo. Ufa! Bastante coisa, né, gente? Bastante coisa. Então, este foi um descritivo da iniciação de cura no Reiki Sui tibetano, as várias etapas que eu organizei, certo? Você pode encontrar isso de uma forma diferente, com outras palavras, com outras etapas. É bem comum, Mas essa aqui foi uma maneira bem lógica, bem fluida que eu encontrei de passar a iniciação, né? Essas etapas ficam bem determinadas, bem tranquilas.
organizam a nossa mente no processo todo. Muitos mestres podem imprimir uma folha dessas e ter do lado para ir conferindo depois se executou todas as etapas, né? Porque à medida que a gente vai passando essa energia da iniciação, a gente vai entrando num estado de consciência expandida e às vezes surgem dúvidas, a gente se perde um pouquinho no fluxo todo, certo? As mãos nos ombros é fundamental, é uma etapa fundamental que eu friso bastante. Ela nos dá tempo, nos estabiliza a pessoa, então é muito importante. As afirmações podem ser modificadas, né, dentro de determinados limites, assim, bem de acordo com o gosto de cada um, é tranquilo, tá? A ordem dos símbolos que eu determinei começa pelo tibetano, tradicional, Ronks, Reiki, Shokuhei, os outros de outros sistemas. Também é uma maneira minha. Vocês às vezes vão encontrar invertido, começando pelo Shokuhei e depois indo para os outros, certo? É possível, não vai alterar em nada a iniciação, não vai alterar em nada a iniciação, né? Com exceção aqui, que é o Serpente de Fogo, o Daikuno tibetano, e depois entra nesses outros sistemas. Lahananai é só usado na preparação da sala, certo? O Shokuhei é usado no fechamento, né, no selamento da iniciação. A injeção de cura, ela vai trabalhar topo da cabeça, têmporas e costas, certo? Frontal, cardíaco e plexo solar. Esses são os chakras que são trabalhados. Existe a possibilidade, eu encorajo que você coloque outros símbolos na iniciação, conforme os sistemas que você tem, conforme a intuição, a inspiração que você recebe, certo? É importante. Essa inspiração e o exalar, o soltar a energia aqui e aqui são muito importantes, você precisa treinar bastante. O Atsureiho é fundamental para essa atitude. Okay? Se no começo você não consegue pés até as cabeças e voltar, você pode começar das mãos até a cabeça e voltar. Bem tranquilo. Falar o nome dos símbolos 3 vezes também é importante, né, para ancorar, para trazer energia para o mundo tridimensional que nós vivemos. Convidar o receptor a participar da iniciação também é muito importante. Concentrar ele, focar ele, certo? No momento que ele está participando ali. No final, aqui também, depois que terminou a iniciação, que você agradeceu, finalizou, coisa e tal, você vai tocar no ombro direito ou esquerdo do receptor, vai pedir para ele abrir os olhos, mexer os braços, as pernas, para ele ir retomando, né, para ele ir voltando a sua consciência, para ele abrir os olhos e se conectar com a realidade ali, porque as pessoas entram realmente também em estados bem profundos, bem expandidos de consciência, e o retorno aqui às vezes é demorado, tá? Não se assuste se a pessoa demorar realmente para conseguir voltar. Tem pessoas que não conseguem soltar as mãos, elas ficam no engaixou, ficam no cardíaco e ficam como que soldadas ali, né? Então a pessoa leva um tempo para conseguir soltar as mãos. Algumas pessoas vão chorar. Então aí você pode abraçar a pessoa, né? Deixar ela uns minutos para que ela realmente se recomponha, e aí depois você passaria para uma segunda pessoa, uma terceira, certo? Ou finalizaria realmente, né? Quando é uma iniciação presencial de uma pessoa só, então eu faço o agradecimento, finalizo, aí eu vou botar a mão no ombro da pessoa, vou trazer ela para a realidade, coisa e tal, levo ela para fora da sala, a gente vai tomar uma água, importante, né, recomendar um copo d'água, ajuda a trabalhar as energias, e aí segue a vida, né? Segue a vida, trocando ideias, conversando, tá? Se a pessoa estiver numa maca, vai sair da maca, se estiver numa cama de hospital, ela vai continuar ali, mas vai ficar deitada, né? Então esse
é o processo da iniciação de cura. Eu devo fazer um vídeo depois mais tarde sobre também nível 1, 2, 3, 3A e 3B. Creio que vai ajudar bastante as pessoas. Ok? Obrigado então e até a próxima.